Você sabe a diferença entre renda fixa e renda variável? Escolher errado aqui pode significar perder muito dinheiro ou perder grandes oportunidades. Então, por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar com gráficos e exemplos e analogias simples para você entender de fato qual é a diferença entre renda fixa e renda variável e como escolher cada um deles. Então, primeiramente, uma breve analogia para você entender. A renda fixa é como um funcionário público. É previsível, traz estabilidade, tem um contrato claro e são ganhos praticamente garantidos. Já a renda variável é como um empreendedor. Existem dias bons, dias ruins, tem um alto potencial de ganho, mas também tem um alto potencial de perda. Então você precisa entender como cada um deles funciona para você decidir como investir. Então vamos fazer algumas comparações entre liquidez, riscos, rentabilidade e possibilidade de retorno entre cada um deles, para você entender um pouco melhor qual é a diferença entre eles. Primeiramente, a rentabilidade. Na renda fixa, você provavelmente vai ter rendimentos mais limitados. Mesmo que a gente esteja em uma época onde a Selic está em 15%, o que é bem alto, sinceramente, ainda assim, na renda variável, você pode ter retornos acima disso. Mas não para por aqui. A rentabilidade da renda fixa vai girar em torno dos 8%, 10%. Essa vai ser a média, porque a Selic, mesmo estando em 15%, ela não vai se manter em 15%. Você precisa estar ciente que ela vai cair em algum momento. Ela tem que cair. A renda variável, por outro lado, ela traz maiores possibilidades de retorno. Por exemplo, o papel ITUB4, que é do Itaú, teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 48% e um dividend yield de mais de 11%, quase 12%. Isso é um grande retorno mesmo quando comparado com a Selic tão alta. Em resumo, essa é a primeira diferença. A rentabilidade na renda fixa tem um limite pré-estabelecido. Existem os investimentos pré-fixados, onde você já sabe exatamente quanto você vai ganhar ao final. E mesmo os pós-fixados, como por exemplo o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, que pode sofrer quedas daqui a alguns dias, a alguns meses, mas mesmo assim você sabe aproximadamente quanto você vai ganhar. Você sabe qual é o teto do seu rendimento? Na renda variável não tem isso, então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Outra comparação que a gente pode e deve fazer é a de risco. Na renda fixa você praticamente não possui riscos. O que você precisa analisar em relação a riscos na renda fixa é o banco que está emitindo o título onde você quer investir, as taxas de administração, que sempre tem, né? São esses os riscos que você pode ter, de pagar mais ou menos na taxa de administração ou investir em um título não muito confiável. Tivemos recentemente a queda do Banco Master e ele emitia muitos títulos e evidentemente haviam muitos investidores que agora estão quase sem perspectivas de quando vão receber o dinheiro. Então esse é um dos riscos da renda fixa. Mas se você vai investir, você investe num título confiável, num banco que é confiável, você praticamente não vai correr risco algum. Já na renda variável, os riscos são vários. O primeiro e o principal é as oscilações. Você pode comprar uma ação hoje e amanhã ela sofreu uma queda e você, de maneira desesperada, vender e concretizar a sua perda. Outra possibilidade é você investir numa empresa que está com problemas, está com uma dívida muito elevada e eventualmente ela pode quebrar. E aí sim, você perde completamente o seu dinheiro. A perda por vender na baixa você pode evitar caso você já me acompanhe aqui e sabe que as oscilações são normais e que nem por isso você precisa vender. Já quando a empresa realmente quebra e vai à falência, aí não tem o que fazer, você perdeu. Mas você pode evitar isso caso você aprenda a analisar boas empresas, investir no longo prazo. É uma forma muito inteligente, muito interessante de você investir. Então aproveita e se inscreve aqui se você quer aprender a analisar ações, empresas para investir pensando no longo prazo e investir em boas empresas que vai te gerar retorno real. Se inscreve, deixa o like aqui. E se você quiser aprender de forma mais rápida e direta, você pode clicar no primeiro link aqui da descrição e entrar para a escola que eu criei, o Invest Plus, para você aprender a investir desde o básico até o nível avançado, para analisar ações, analisar empresas, criar os seus próprios portfólios, sua carteira de investimentos, pensando no longo prazo. Então, clica aqui no link e faça parte do Invest Plus. Outra diferença entre renda fixa e renda variável é na questão da liquidez. Os investimentos de renda fixa, muitos têm uma boa liquidez, mas outros têm média liquidez, outros têm baixa liquidez. Existem, por exemplo, o Tesouro Direto e o CDB de liquidez diária, que esse sim tem alta liquidez, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, qualquer dia da semana. Mas existem outros como o IPCA+, que é para longo prazo. Você não vai poder resgatar o seu dinheiro por tão cedo. Existem também os de média liquidez, por exemplo o LCI e LCA,
Se eu não me engano, eles têm um vencimento médio ali de 2, 3 anos. Então esses são os principais tipos de liquidez que você tem dentro da renda fixa. Já na renda variável, você tem alta liquidez. O mercado fica aberto para negociações todos os dias num determinado horário. Então você pode comprar e vender a sua ação a hora que você quiser. Claro que não é dessa forma, não é para você ficar fazendo trade, mas tem altíssima liquidez. Você pode comprar e vender a todo momento, praticamente. Outra coisa que a gente precisa analisar, e tem diferença entre renda fixa e renda variável, é a questão dos impostos e dos custos. Sobre os impostos, na renda fixa, você vai ter a tabela regressiva de IR, onde acima de 4 anos de permanência você vai pagar apenas 15% de imposto. Já na renda variável, você tem isenção para até 20 mil reais por mês de investimento em ações. Já os fundos imobiliários, que está dentro da renda variável, eles são isentos de imposto de renda. Então, se você quer investir em fundos imobiliários, você não vai pagar imposto, basicamente. Mas, claro, isso não exclui taxa de administração, taxa de corretagem, essas coisas que tem tanto na renda fixa quanto na renda variável. E por último, como escolher o seu investimento, renda fixa ou renda variável? E a resposta mais curta e direta é depende. Depende do momento, depende dos seus objetivos. Mas, claro, o que eu recomendo para você é investir nos dois. Você precisa diversificar entre renda fixa e renda variável. Dentro de renda fixa, você vai diversificar entre investimentos de baixa liquidez, média liquidez e alta liquidez. E dentro de renda variável, você vai diversificar entre ações de diferentes setores, fundos imobiliários também de diferentes tipos, que existem fundos imobiliários de tijolo, outros de papel. Então você precisa diversificar da melhor forma que você puder. E se você não sabe como fazer isso, você pode novamente acompanhar o canal aqui, ou se você quiser acelerar o processo, você pode clicar no primeiro link da descrição e fazer parte da escola Invest Plus, onde eu vou te ensinar a investir desde o zero até a autonomia financeira, onde você mesmo vai saber analisar e fazer os seus próprios investimentos. Mas se você se recusa a diversificar e criar uma carteira completa e você quer fazer um investimento para algo específico, uma data específica, como por exemplo investir hoje para daqui a 3 anos você dar entrada numa casa ou comprar um carro, você pode investir na renda fixa e permanecer pelo tempo que você deseja para depois usar esse dinheiro para alguma coisa que você quer. Então depende muito do momento em que você está, quais são os seus objetivos de curto prazo, de médio e longo prazo. Então são muitas dúvidas, então já deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida específica, o seu caso específico, se você já investe, se você está aprendendo a investir agora. Por hoje é só, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.